Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a permanência do técnico Jorge Sampaoli, porque essa foi a decisão da diretoria rubro-negra. Vamos trazer para vocês os bastidores dessa situação. Sampaoli fica, e agora o que vai acontecer? Como está a situação do atacante Pedro, do elenco do Flamengo em relação à permanência do técnico Jorge Sampaoli e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. E se inscreva também aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, é só você clicar, se inscrever. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês, porque os dias estão movimentados no Flamengo e a gente está aqui trazendo notícias para vocês. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Depois de quase 1h30 de reunião que aconteceu na Barra da Tijuca com o técnico Jorge Sampaoli, Marcos Braz, Bruno Spindel, né, diretor executivo e vice-presidente de futebol, e Diogo Lemos, que pertence ao Conselho do Futebol, ficou decidido que o técnico Jorge Sampaoli segue no comando do Flamengo. Pablo Fernandes, o preparador físico dele, foi demitido, já foi inclusive comunicado da demissão, e o filho do Pablo Fernandes, o Marcos Fernandes, que agrediu o influenciador Fernando Gil na semana passada, no empate em 1-1 diante do América Mineiro no Maracanã, também segue na comissão técnica do Flamengo. A diretoria, o lema, o discurso da diretoria para manter o Marcos Fernandes foi o seguinte: é que um não pode pagar pelo erro do outro. Então, foi esse aí o lema da diretoria para decidir, pelo menos por hora, né, a permanência do Marcos Fernandes, filho do Pablo Fernandes, que é também preparador físico. A decisão também teve muita participação do presidente Rodolfo Landim, que está nos Estados Unidos. Ele viajou para os Estados Unidos porque ele está numa fase técnica de estudos sobre a SAF, né? Um projeto de SAF do Flamengo, mas ele participou ativamente da decisão e Jorge Sampaoli comanda o treino do Flamengo nesta segunda-feira. O que a gente pode trazer aqui para vocês é que neste domingo, né, as partes tiraram este domingo para conversar, para chegar a um acordo. O Flamengo chegou a cogitar uma possível saída, sim, do técnico Jorge Sampaoli, a depender do posicionamento do Sampaoli em relação a essa situação, né, essa agressão do Pablo Fernandes. Mas durante este domingo, a reação do Sampaoli a todo momento foi deixar claro o desejo de permanecer no Flamengo. Vale ressaltar que o Pablo Fernandes é amigo de longa data do Jorge Sampaoli. Eles são amigos há mais de 20 anos, inclusive, tá? E o Pablo Fernandes entendeu, obviamente, que não dava para ele seguir no Flamengo, ele que pertence à comissão técnica do Jorge Sampaoli, então ele foi desligado, já foi, inclusive, comunicado. A grande pergunta é a seguinte: e agora, Raíza, o que vai acontecer? Bom, a informação que eu tenho é que o atacante Pedro estava aguardando uma definição do Flamengo para entender o cenário, né, e ver como é que ele ia reagir, como é que ele ia se posicionar em relação a isso. Vale ressaltar aqui para vocês que na nota oficial divulgada pelo atacante Pedro, ele relata que vem sofrendo covardias, né? Covardia psicológica. Isso é muito sério, tá? Eu fui atrás para entender o que seria essa covardia psicológica e o que me passaram é que o Pedro se referia a situações incômodas das quais ele vem passando com a comissão técnica no dia a dia, como certas provocações, ironias e falas para desqualificar o profissional. A sensação que pessoas próximas ao Pedro têm é de que a comissão técnica do Jorge Sampaoli não tem grandes planos para ele, mas que não sabe externar
isso de forma direta, talvez pelo peso do jogador que ele é e etc., né? Então, essa situação ela vai precisar ser contornada tanto pelo Sampaoli quanto pela diretoria rubro-negra e pelo próprio Pedro. Eu sei que o staff do Pedro ficou revoltadíssimo com toda essa situação, estava aguardando e está aguardando justamente uma decisão do Pedro sobre o que fazer em relação a isso, né? Ele fez um BO, deu queixa, fez exame de corpo de delito, enfim. Mas essa parte dessa covardia psicológica que ele declarou que vinha sofrendo no dia a dia é uma situação que ainda precisa ser resolvida. Outro ponto, Raíza, como está o grupo do Flamengo em relação a isso? Bom, o grupo do Flamengo foi totalmente contra a permanência do Pablo Fernandes. Eles, inclusive, se manifestaram que, se o Pablo continuasse, eles sequer treinariam na segunda-feira, tá? É bom destacar isso aqui para vocês. Mas tem jogadores que não são contra a permanência do Jorge Sampaoli, não. O grande problema é que, assim, hoje, o elenco do Flamengo se divide um pouco em opinião em relação ao trabalho do Sampaoli. Tá? Os jogadores que têm menos minutos, que jogam menos, se sentem um pouco rejeitados pelo Sampaoli. É o caso, por exemplo, do Rodrigo Caio, que não ganha oportunidades. É o caso do Pablo, que praticamente não joga. É o caso do Guilhermo Varela. Tá? A informação que a gente tem é que o Sampaoli iniciou uma reformulação no Flamengo e é uma reformulação que ele quer que aconteça num processo mais rápido. A diretoria negociou alguns jogadores, saiu o Marinho, saiu o Arturo Vidal, né? O Matheus Gonçalves, que também não era utilizado pelo Sampaoli, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Neste domingo, o Flamengo confirmou a venda do Matheus França para o Crystal Palace, mas ainda há alguns jogadores no elenco que o Sampaoli não conta. Rodrigo Caio e Pablo são um desses jogadores, além do Varela, né? Tem uma situação, inclusive, muito curiosa envolvendo o Varela, que o Varela chegou para conversar com o Sampaoli para entender quais eram os planos do Sampaoli para ele, e o Sampaoli disse que o Varela poderia procurar um outro clube. Essa situação, por exemplo, ela não passou pela diretoria antes. O Sampaoli não teve uma conversa com a diretoria antes de falar isso para o Guilhermo Varela. Mas a diretoria do Flamengo segurou o Varela e só vai negociar o Varela se chegar alguma proposta muito boa, o que até o momento ainda não foi o caso. Enfim, são várias questões que o Flamengo vai precisar resolver agora, né, em relação ao clima, né? Muitos jogadores, claro, se colocaram, o elenco inteiro se colocou ao lado do Pedro contra o Pablo Fernandes, e agora a gente vai entender como ficará essa situação no dia a dia envolvendo o Pedro e diretamente o Jorge Sampaoli, tá? Isso é muito importante a gente destacar aqui para vocês. Mas sim, o Flamengo cogitou uma saída do Jorge Sampaoli, tá? A busca do Flamengo sempre foi por uma situação consensual, caso acontecesse. Vale destacar que as questões jurídicas pesaram, porque elas pesaram sim. Questão de multa contratual, questão do próprio Jorge Sampaoli em nenhum momento, né, declarar ou demonstrar que queria deixar o Flamengo, tá? Isso pesou muito na decisão de manter o técnico Jorge Sampaoli. Já tem jogo importante na quinta-feira diante do Olímpia pela Copa Libertadores. Estaremos acompanhando esses desdobramentos, tá, galera? Agora uma situação rápida aqui para vocês. O Flamengo se representa nesta segunda-feira, treina lá no Ninho do Urubu. E o Flamengo confirmou a venda do Matheus França para o Crystal Palace, 20 milhões de euros fixos, tá? O Crystal Palace aumentou a oferta, 5 milhões em bônus, em metas mais simples de serem atingidas, e 5 milhões caso ele ganhe a bola de ouro jogando pelo Crystal Palace.
tá? Aí poderia chegar a 30 milhões de euros. E mais 20% de mais-valia de uma futura venda. O que é a mais-valia? É 20% do lucro de uma futura venda, ou seja, é 20% de uma futura venda acima dos 20 milhões de euros. Deu para entender? É mais ou menos por aí, tá, galera? Outra situação aqui para vocês. Mercado da bola, janela de transferências fecha na quarta-feira e o Flamengo corre contra o tempo para conseguir um acordo com o Zenit em relação ao Wendel. Neste momento é o alvo do Flamengo, né? O Flamengo espera uma resposta dos russos. O Flamengo está disposto a pagar 15 milhões de euros pelo Wendel neste momento e aguarda aí uma resposta dos russos. Essa segunda-feira pode ser uma segunda-feira em que o Flamengo terá uma resposta em relação a essa proposta. Beleza, galera? Então, passei aqui rapidinho só para explicar para vocês a situação envolvendo o Sampaoli. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito, muito, muito importante para a gente esse apoio de vocês, tá? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.